estudante do 7º ano. Olá, Vânia. Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa. E a nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade à aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre o conto, conhecendo o conto. Quais as características, quais os elementos de um conto? O conto, só recapitulando, é uma narração, é uma narrativa breve, mas que tem todos os elementos de um conto. E esta atividade, as atividades sobre o conto, está aí no seu PET 2, na semana 2. Então, aqui tem a habilidade trabalhada, a habilidade desenvolvida nesta aula. E, recapitulando aqui, só voltando, né, que neste bimestre, nós vamos ter essas aulas. Então, conhecendo o conto, que foi a primeira aula, entendendo o conto, que é hoje, como nós vamos ver os outros elementos de um conto, como interpretar um conto, como entender um conto. Próxima aula nós vamos falar sobre os tipos de discursos, né? Que é o discurso direto e o discurso indireto, as estratégias da escrita, o gênero textual entrevista. Vamos falar sobre a ambiguidade e o duplo sentido, que é muito importante. Tem textos que podemos usar a ambiguidade, mas tem outros que não devemos. E a ironia e o humor. Todos estes temas estão aí nas suas atividades do PET 2. E esta aula é para te dar suporte, para que você, assistindo a aula, para que você, na hora de resolver as atividades, voltar nas suas anotações, você vai resolver essas atividades do PET com muito mais facilidade, né? Então, vamos lá. Então, ao término dessa aula, eu, Rose, tenho certeza que ao terminar essa aula, você vai saber identificar todos os elementos de um conto. Lembra daquela frase lá do início da nossa aula anterior? Que quem conta um conto aumenta um ponto? Então, vamos lá, né? Então, só voltando aqui um pouquinho sobre a nossa aula anterior, o conto é uma narrativa breve, mas ela possui todos os elementos de uma narrativa. Nós vamos falar sobre esses elementos aqui. É uma obra de ficção, né? Quer dizer, um texto ficcional. E o que é isso, professora? Que cria um universo de seres e acontecimentos, ações de ficção, de fantasia, de imaginação. E tem vários tipos de contos que também nós vamos ver 2 deles aqui, né? Por quê? Tem contos de fada, tem contos de terror, tem contos de encantamentos, então tem vários tipos de contos. Então, nós vimos que numa narrativa, olha só, são elementos de uma narrativa e o conto é uma narrativa, porém mais curta, breve, mas tem narrador e nós já vimos na aula anterior o narrador. Quais os tipos de narrador? Ele pode ser um narrador personagem, lembra? O narrador personagem que é aquele que participa da história. E temos o narrador observador, que é aquele que está apenas narrando. Ele não está dentro da história. Ele conhece, mas ele não faz parte da história. Nós temos também o espaço, né? O espaço. Onde aconteceu? Que espaço? Aqui eu estou o quê? Numa sala. Então, este é um espaço. O enredo. O que é um enredo? O enredo nós vamos ver hoje. O que é o enredo? O enredo é a ação em si, é o que movimenta a história. O tempo, quando aconteceu? Toda a história acontece num determinado
tempo. Ou num tempo, nós vimos na aula anterior, o tempo pode ser cronológico, que é aquele dia, mês e ano, ou pode ser aquele tempo psicológico, aquele tempo imaginário. Quando nós estamos falando de conto, pode ser personagens imaginados, a cadeira que fala, o cachorro, os animais que falam. Então, depende da imaginação. Temos também o conflito, que é o problema, é a situação, o problema ali daquele, que faz parte da história, do enredo, é o que vai apimentar a narrativa. E temos os personagens, que nós vimos na outra aula. Então, nós já vimos os personagens, nós já vimos os tipos de narrador e nós já vimos tempo. Hoje nós vamos ver o enredo, o espaço e o conflito. E aí você vai ficar, ó, craque num conto, ok? Vamos lá. Então, o que é o enredo? Eu já até falei um pouquinho, né? Enredo é aquela sequência das ações que compõem a história. O enredo traz movimento para o gênero narrativo. É o que vai acontecendo, entendeu? Lá naquele desenvolvimento, nós vamos ver, uma história tem que ter o quê? Introdução, tem que ter o desenvolvimento e tem que ter o desfecho. Então, o enredo está lá naquele desenvolvimento, é onde acontecem as ações. Lá vai o quê? Movimentar os personagens. E o enredo, ele pode ser linear. O que é linear, professora? Então, ele é linear quando os fatos seguem uma sequência lógica. E qual é a sequência lógica de uma história, de uma narração? É quando ela tem introdução, que é a apresentação, o desenvolvimento, ela tem o momento de tensão, que é aquele clímax, e tem o desfecho. Então, isso ela é linear. Olha só, linear acontece na sequência lógica de uma narrativa. E o que é a sequência lógica de uma narrativa? Introdução, desenvolvimento, vem o clímax e vem o desfecho, que é o final. Então, quando eu falo em introdução, vamos ver aqui o que tem nessa introdução. A introdução é a apresentação, é o equilíbrio, é quando você vai começar a escrever e faz aquela explanação. Se é história, lá você vai ver, vai ter o tempo, as personagens. Então você coloca-se no geral o que conta aquela história. Então, lá vai ter quem são os personagens, qual é o espaço que está acontecendo, o tempo que a história vai ser narrada e, às vezes, até quais são os primeiros acontecimentos. Então, isto você coloca em uma introdução. Quando você vai ler um conto, você vai identificar estes elementos. E agora, o que temos no desenvolvimento? Ou a complicação, ou surgimento de conflito. Por quê? Porque no desenvolvimento é que tem o conflito, é que tem o problema, a situação, o problema está ali. Porque onde tem a introdução, aí o desenvolvimento vai contar mesmo a história, o que aconteceu, o que fizeram os personagens. Então, é uma parte movimentada do conto. Então, apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, que é a situação-problema, que fará as personagens agirem para resolvê-lo. Então, o desenvolvimento geralmente é uma parte maior, porque lá tem todas as ações, lá é que conta mesmo a história, no desenvolvimento. O clímax, o que é o clímax? Você sabe, não sabe? Clímax é aquele auge do problema. Quem matou Odete Roitman? É antigo, né?
Então, para você, é sim, quando você está lá assistindo uma novela e alguém morre, mata, então fica aquele suspense até no final da novela. Por quê? Porque aquele ali é o auge, é onde vai chamar, vai prender o leitor. Na novela, prende quem está assistindo ali, né? Então, esse é o clímax, é o auge das ações. E depois vem a conclusão. O nome já indica, é a conclusão, é o desfecho. Às vezes, ai professora, mas lá na introdução, geralmente o desfecho já é aquilo que eu penso? Não, pode ser que sim, mas ele pode mudar com os acontecimentos, com tudo que aconteceu no desenvolvimento, esse desfecho pode mudar. Né? Então, o desfecho é a conclusão, é a resolução do problema. E ela pode ser não linear. Então, presta atenção, o enredo pode ser linear, ele tem introdução, tem desenvolvimento e desfecho, mas também pode ser não linear. E quando ele é não linear, o que acontece? Não segue essa sequência lógica. Então, o enredo, ele começa do final. Primeiro conta o final, lá no conto, primeiro conta o final da história, para depois partir lá para o início. Então, ele começa do final, é não linear. Então, ele pode ser apresentado pelo seu desfecho ou ser revelado aos poucos ao longo da narrativa. Aqui eu pus um exemplo só para você ver que é das Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é de Machado, nosso grande Machado de Assis, que eu falei para você ler um conto dele, lembra? Então, é um exemplo clássico desse tipo de enredo. O que acontece? Uma vez que a narrativa tem início com a morte do protagonista. Então, olha só, o livro, o conto começa contando a morte do personagem principal. Então, somente depois da morte, depois de revelar o fim do trama, se conta a morte, é o final, é o desfecho, que o narrador passa a relatar, a contar a vida desse protagonista. Então, ele vai contar lá a infância dele, a idade adulta. Então, ao longo do tempo, entretanto, o leitor, ele é convidado a voltar ao passado. Então, este é um conto não linear. Por quê? Começou do final, do desfecho. Ok? Entendeu? Então, agora nós vamos ver o espaço. O que é o espaço? O espaço é a composição espacial da narrativa em que ocorre a ação do enredo. Espaço é onde as personagens movimentam. Então, eu estou aqui, onde eu estou aqui? Numa sala, neste espaço. E você está onde? No seu quarto, na sala, na cozinha? Este é o espaço físico que você se encontra neste momento. Então, é o espaço onde acontece aquele enredo, onde acontece a história. Então, a narrativa pode ocupar dois níveis, que é o espaço físico, que eu acabei de explicar, que é o espaço onde você está, é o espaço, pode ter, no conto pode descrever esse espaço, e tem o espaço social. O espaço físico também é chamado como espaço geográfico, ou espaço social. Esse espaço social é mais o espaço psicológico. Então, aqui eu pus uma tabelinha só para você ver a diferença do espaço físico e o espaço social. Então, o físico é literalmente o espaço onde ocorre a narrativa. Esse espaço pode ser descrito detalhadamente ou suas características podem ser evidenciadas ao longo do texto. Ao longo do conto, pode ir detalhando, descrevendo esse espaço físico. Agora, o espaço social é o espaço que condiz com as condições socioeconômicas, morais ou psicológicas. O que é isso, professora? Então, aqui eu pus, pode ser o espaço descrito como macabro, aquele espaço macabro, né, de terror,
triste, sombrio. Aí é o espaço social. Ou pode referir-se também à tristeza do personagem, a uma lembrança de morte. Isto aí é o espaço social, é o espaço psicológico. Deu para entender a diferença dos dois? Então, uma narrativa tanto pode acontecer no espaço físico ou espaço social, ou pode ter os dois espaços ao mesmo conto, no mesmo conto. E o conflito, né? Conflito, eu já falei que é a situação problema, é o que movimenta o enredo, é o que movimenta o conto. É aquele problema vivenciado pelos personagens em uma narrativa. E como eu falei, tem vários tipos de conto. Conto encantado, conto de terror, conto de fadas, não é isso? E eu coloquei aqui 2 tipos de contos, só para você conhecer. Então, o conto fantástico, olha o nome, fantástico, apresenta situações inexplicáveis, fora da realidade. Viu que é imaginado. Tudo é uma história imaginada. O acontecimento sobrenatural está sempre presente. Então, aqui eu pus o exemplo do conto O Pirotécnico Zacarias, de Murilo Rubião. O narrador é atropelado e morre. Em seguida, houve aqueles que o mataram discutir o destino do seu corpo. E então ele protesta. Olha só que engraçado, olha como é fantástico. Ele morre, depois de morto, ele escuta quem o matou falando o que vai fazer do seu corpo. E ele não aceita. Olha só, vou ler rapidinho. Mas aquele, isso é um morto, pensando, mas aquele seria um dos poucos desfechos que não me interessavam. Ficar jogado em um buraco, no meio de pedras e ervas, tornava-se para mim uma ideia insuportável. E ainda, o meu corpo poderia, ao rolar pelo barranco abaixo, ficar escondido entre vegetação, terra e pedregulhos. Se tal acontecesse, jamais seria descoberto no seu improvisado túmulo e o meu nome não ocuparia as manchetes dos jornais. Não, eles não podiam roubar-me, nem que fosse um pequeno necrológio no principal matutino da cidade. Precisava agir rápido e decidido. Aí olha o morto falou, alto lá, também quero ser ouvido. Então, isso faz parte de um conto fantástico, né? Agora, olha só, o conto de fadas. Ai, o queridinho das crianças. O conto de fadas é aquele que tem bruxas, princesas, castelos, animais que falam, não é isso? Então, os contos de fadas são os mais lidos pelas crianças e eles foram criados para as crianças, mas hoje já tem muitos, né, voltados para o público mais velho, não é isso? Então, contos de fadas são contos, aqueles todos que nós conhecemos, onde tem fadas, bruxas, castelos. Então, só 2 tipos, mas procura conhecer outros, tá? Então, só recapitulando aqui, nós vimos elementos importantes do gênero textual conto. Conto é uma narrativa breve. Então, nós vimos o narrador pode ser personagem ou ele pode ser observador. Nós vimos os personagens que eles podem ser reais ou imaginários. Pode imaginar os personagens, a mesa que fala, o copo que anda, o lustre que balança e que fala. Depende da imaginação do autor. Vimos o tempo onde acontece, o espaço, o tempo quando acontece aquela história. Nós vimos o espaço onde acontece a história e os detalhes daquele lugar. Vimos o enredo, que são as ações, o movimento daquela história, e vimos também o conflito, que é aquela situação, problema. Então,
Então, estes são os elementos de uma narração, os elementos de um conto. Aqui eu trouxe de novo, porque eu terminei a última aula falando do nosso querido contista Machado de Assis e falei com vocês, sugeri para você ler A Cartomante. Leia, você vai amar e vai começar a gostar de ler Machado de Assis. Então, chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado, que você tenha feito anotações importantes e que, se teve dúvidas, se ainda ficou alguma dúvida, você também tenha anotado para tirar depois. Faça suas atividades com carinho, com dedicação, com empenho. Eu tenho certeza que você vai brilhar. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.